Convite a Platão, por Giovanni Reale. Tradução de Maurício Pagotto Marsola, Edições Loyola, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem deste livro, adquiram-no. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, saibam que isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar-me fazendo como o Alan. Muito obrigada, Alan ou Alan, por este livro. Muito obrigada mesmo. Ele nos comprou este livro e você também pode nos presentear um livro lá da lista. E, aliás, caso você queira algum autor que lá não esteja, basta solicitá-lo. Muito obrigada a todos pela presença. Ah, claro, também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Agradeço a todos os membros ativos aqui do canal. Muito obrigada, meus queridos. A cada um, meu forte abraço. A comunidade de membros é uma assinatura mensal que você escolhe qual o valor que gostaria de pagar. Elas começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Então, mais uma vez, obrigada por cá estarem, meus queridos condes e condessas. Seguimos para mais uma leitura. Platão na veia, capítulo 2. Vamos lá? O título é A Teoria das Ideias e dos Primeiros Princípios. Uma boa escuta a todos. 1. A descoberta da metafísica. Existe um ponto fundamental da filosofia platônica do qual depende toda a compreensão de uma nova colocação de todos os problemas da filosofia e do clima espiritual, que é um pano de fundo de tais problemas e de suas soluções. Esse ponto consiste na descoberta da existência de uma realidade suprassensível, ou seja, de uma dimensão suprafísica do ser, de um gênero de ser não físico, que a anterior filosofia da physis não havia abordado. Todos os naturalistas, com efeito, tentaram explicar os fenômenos recorrendo a causas de caráter físico e mecânico. Água, ar, terra, fogo quente, frio, condensação, rarefação, etc. Diz Platão que o próprio Anaxágoras, embora tenha enxergado a necessidade de introduzir uma inteligência universal para tentar explicar as coisas, não soube usar essa sua intuição. Por isso, continuou a dar um peso preponderante às causas físicas tradicionais. Entretanto, e este é o cerne do problema, as causas de caráter físico e mecânico são as verdadeiras causas ou são, ao contrário, simples concausas, ou seja, simples causas a serviço de outras mais elevadas? A causa daquilo que é físico e mecânico não seria talvez algo que não seja físico nem mecânico? Para responder a essa questão, Platão empreende aquela que ele próprio denomina como a imagem emblemática da segunda navegação. Deuterus Plous. Não sei se esta é a pronúncia correta. Na antiga linguagem náutica, a segunda navegação era empreendida quando não havia mais vento e não mais funcionavam as velas. Assim, usavam-se os remos. Na imagem platônica, a primeira navegação simboliza o percurso da filosofia seguindo o vento da filosofia naturalista. A segunda navegação representa, por sua vez, a abordagem pessoal de Platão. A navegação feita com as próprias forças e, por isso, muito mais fatigante. A primeira navegação mostrou-se substancialmente insuficiente, porque os filósofos pré-socráticos não conseguiram explicar o sensível por meio dos próprios sensíveis. A segunda navegação, por outro lado, visa encontrar uma nova rota que leva à descoberta do suprassensível, ou seja, do ser inteligível. Na primeira navegação, ainda se está ligado aos sentidos e aos seres sensíveis. Na segunda navegação, Platão tenta, ao contrário, uma radical separação dos sentidos e dos seres sensíveis e um maciço deslocamento para o plano do raciocínio puro e daquilo que se pode apreender com o puro intelecto e apenas mentalmente. Lê-se no Fédon, abre aspas. Tive medo de que minha alma ficasse cega, olhando as coisas apenas com os olhos e buscando apreender as coisas com os outros sentidos.
Por isso considerei dever refugiar-me nos raciocínios logoi e neles considerar a verdade das coisas. Na medida em que tomei essa direção e cada vez mais tomando por base aquele raciocínio que me parece mais sólido, julgo verdadeiro aquilo que está de acordo com ele, seja com relação às causas, seja com relação às outras coisas, e julgo não verdadeiro aquilo que a ele não se conforma, que com ele não se conforma. Fecha aspas. O sentido dessa segunda navegação resulta particularmente claro com os exemplos que o próprio Platão fornece. Queremos explicar por que uma coisa é bela? Ora, para explicar tal porquê, o naturalista remeteria aos elementos puramente físicos, que são a cor, a figura e outros do gênero. Mas, diz Platão, essas não são as verdadeiras causas, mas meios ou concausas. É preciso, portanto, postular a existência de uma causa posterior, que deverá ser, pelo fato de ser verdadeira causa, algo não sensível, mas inteligível. Essa causa é a ideia, ou a forma pura do belo em si, que com sua participação, presença ou comunhão, ou ainda com uma certa forma determinante de relação, faz com que as coisas empíricas sejam belas, isto é, se realizem mediante forma, cor e proporção, como é adequado que sejam e de modo como devam ser para serem belas. Um segundo exemplo, não menos eloquente. Sócrates encontra-se no cárcere e espera ser condenado. Por que está preso? A explicação naturalista e mecânica não está em condições de dizer senão isto, porque Sócrates tem um corpo que é feito de ossos, nervos, músculos e ligamentos, que são capazes, ao se tensionarem, de mover e direcionar os membros. Por esse motivo, Sócrates teria movido e dobrado as pernas, teria ido até a prisão e agora ali se encontraria. Ora, todos veem a inadequação dessa explicação. Ela não atingiu, de fato, o verdadeiro porquê, a razão pela qual Sócrates está preso, mas explica apenas um meio ou um instrumento pelo qual Sócrates moveu-se e está na prisão com o seu corpo. A verdadeira causa pela qual Sócrates foi para a prisão não é de ordem mecânica e material, mas de ordem superior. É um valor espiritual e moral. Ele decidiu aceitar o veredito dos juízes e se submeter às leis de Atenas, julgando que isso fosse bom e conveniente. Em consequência, por causa dessa escolha de caráter moral e espiritual, ele em seguida moveu seus músculos e suas pernas, tendo chegado e permanecido no cárcere. Os exemplos poderiam se multiplicar. Platão diz explicitamente de tal maneira que aquilo que ele disse vale para todas as coisas. Isso significa que qualquer coisa física existente tem uma causa superior e última, que não é de caráter físico, mas, como se dirá com um termo elaborado posteriormente, é de caráter metafísico. A segunda navegação conduz, portanto, ao reconhecimento da existência de dois planos do ser, um plano fenomênico visível, outro invisível, metafenomênico, apreensível apenas pela mente e, portanto, puramente inteligível. Eis a passagem na qual Platão afirma isso de modo mais claro, abre aspas. E não é talvez verdadeiro que quanto a essas coisas mutáveis que podes ver e tocar ou perceber com os outros sentidos corpóreos e aquelas ao contrário que permanecem sempre idênticas, não há outro meio com o qual possam ser apreendidas, senão como puro raciocínio e com a mente, pois essas coisas são invisíveis e não podem ser apreendidas pela visão? É verdadeiro aquilo que dizes, responde. Estabelecemos, portanto, se quiseres, que são sobrepostas duas espécies de seres, uma visível e outra invisível. Estabeleçamos, disse, e que o invisível permanece sempre do mesmo modo, e que o visível nunca permanece do mesmo modo. Estabeleçamos também isto, disse. Fecha aspas. Fédon. É possível, portanto, afirmar que a segunda navegação platônica constitui uma conquista que marca simultaneamente a fundação e a etapa mais importante da história da metafísica. Com efeito, todo o pensamento ocidental será condicionado de modo decisivo por essa distinção, na medida em que a aceitar mais ou menos. De fato, neste último caso,
deverá justificar de forma polêmica sua não aceitação e permanecerá, entretanto, dialeticamente sempre condicionado por essa polêmica. É somente após a segunda navegação platônica que se pode falar em material e imaterial, sensível e suprassensível, empírico e metaempírico, físico e suprafísico. É à luz dessas categorias que os físicos anteriores são denominados materialistas, e a natureza e o cosmo não constituem mais a totalidade das coisas que são, mas apenas a totalidade das coisas que aparecem. O verdadeiro ser consiste na realidade inteligível. 2. Os 3 grandes pontos focais da filosofia de Platão: a teoria das ideias, dos princípios e do demiurgo. A passagem central do Phaedon que acabamos de examinar apresenta o projeto que abrange todo o quadro da metafísica platônica, evidenciando seus 3 pontos focais: a teoria das ideias, a teoria dos princípios primeiros e a doutrina do demiurgo, da inteligência divina. Platão adverte explicitamente os seus leitores da dificuldade que comporta a compreensão desses 3 pontos. Sobre a teoria das ideias, Platão escreveu que a maioria das pessoas teria dificuldades para compreendê-la. Por isso sustentam que as ideias não existem, ou mesmo que, se existem, são incompreensíveis à natureza humana. De fato, deve ser de natureza excepcional aquele que é capaz de compreendê-la e comunicá-la aos outros. Eis as palavras que Platão pôs na boca de Parmênides no diálogo homônimo, como protagonista do diálogo ou um mínimo homônimo. Abre aspas. E deveria ser um homem de natureza verdadeiramente excelente, aquele que estivesse em condições de compreender que há de cada coisa um gênero e uma essência em si e por si. Mas deveria ser um homem ainda mais admirável, aquele que fosse capaz de ensinar a outro todas essas coisas, após ter feito o exame de modo adequado. Estou de acordo contigo, Parmênides, disse Sócrates. Com efeito, falas corretamente, conforme posso compreender. Fecha aspas. Da teoria dos princípios, já sabemos o que pensava Platão. Somente alguns a compreendem. E esses poucos a compreendem sobretudo na dimensão da oralidade dialética. O escrito para esses poucos que a compreendem seria inútil, e para a maioria dos homens seria danoso, por causa das incompreensões e dos equívocos a que essa teoria dá lugar. Portanto, escreve Platão, acerca dessas coisas não há um escrito meu, e nunca haverá. Sobre a concepção do demiurgo, Platão manifestou convicções análogas àquelas expressas em relação à teoria das ideias. Mas o artesão e o pai deste universo é muito difícil de encontrar, e é impossível falar sobre ele a todos. Tal impossibilidade de falar a seu respeito a todos depende do fato de que, com o problema do demiurgo, adentre-se a questão da crença ou da não crença na existência de um Deus sobre o qual desde sempre o ser humano debateu. Sempre houve e provavelmente sempre haverá o homem terrível, o cientista, que nega a inteligência divina ordenadora do universo. E por isso é necessário que aquele que nele crer não se limite a repetir as convicções dos predecessores favoráveis à existência de uma inteligência divina, mas enfrente com eles o risco das oposições e das críticas. Estas são as conclusões a que Platão chega no Filebo, abre aspas, Sócrates. Vós, portanto, não concordais com os vossos predecessores, que dizem que as coisas foram assim, e que não apenas estáis convencidos de que não se deve repetir sem risco as afirmações dos outros, mas que também nós corremos com eles os riscos e participamos com eles da crítica, na medida em que o homem portentoso afirme que essas coisas não foram assim, mas são sem ordem. Protarco. E como poderei não querê-lo? Fecha aspas. Em nossa exposição do pensamento platônico, seguiremos, portanto, esta ordem. Primeiro falaremos da teoria das ideias, ilustraremos em seguida a doutrina dos princípios e, enfim, trataremos do demiurgo, que pressupõe ambas. 3. Hiperurânio, ou o mundo das ideias.
Essas causas de natureza não física, essas realidades inteligíveis, foram denominadas por Platão sobretudo com os termos ideia e eidos, que indicam a forma. Ideia, eidos, que indicam a forma. As ideias das quais falava Platão não são, portanto, simples conceitos, ou seja, representações puramente mentais. Somente muito mais tarde os termos assumiriam esse significado. Mas são entidades, substâncias. As ideias, em suma, não representam simples pensamentos, mas são aquilo que o pensamento pensa quando está liberado do sensível. São o verdadeiro ser, o ser por excelência. Em resumo, as ideias platônicas são as essências das coisas, ou seja, aquilo que faz que cada uma seja aquilo que é. Platão também usou o termo paradigma, para indicar que as ideias constituem algo como o modelo permanente de cada coisa, como deve ser cada coisa. As características basilares das ideias, conforme os textos, podem ser resumidas nos 6 pontos seguintes, que constituem pontos de referência imprescindíveis para se compreender Platão. Inteligibilidade. A ideia é, por excelência, o objeto do intelecto e apreensível apenas pelo intelecto. Incorporeidade. A ideia pertence a uma dimensão totalmente diversa do mundo corpóreo sensível. O ser em sentido pleno. As ideias são o ser que verdadeiramente é. A imutabilidade. As ideias são separadas de qualquer forma de mudança, bem como do nascer e do perecer. A perseidade. As ideias são em si e por si, ou seja, absolutamente objetivas. E a unidade. As ideias são, cada qual, uma unidade unificante da multiplicidade das coisas que delas participam. As expressões mais famosas com as quais Platão indicou as ideias são indubitavelmente em si, por si, e também em si e por si, o belo em si, o bem em si, etc. Com frequência subentendidas, tendo se tornado objeto de ásperas polêmicas, já desde o momento em que Platão as forjou. Essas expressões, na realidade, indicam o caráter de não relatividade e estabilidade. Em uma palavra, exprimem um caráter absoluto. Afirmar que as ideias são em si e por si significa dizer, por exemplo, que o belo ou o verdadeiro não são de tal maneira apenas relativos ao sujeito singular, tal como pretendia, por exemplo, Protágoras. Não são manipuláveis conforme o capricho do singular, mas, ao contrário, impõem-se ao sujeito de modo absoluto. Afirmar que as ideias são em si e por si significa dizer que elas não são devoradas no vórtice do devir, no qual se encontram as coisas sensíveis. As coisas belas sensíveis tornam-se feias, mas isso não implica que se torne feia a causa do belo, ou seja, a ideia do belo. Em suma, as causas verdadeiras de todas as coisas sensíveis que por sua natureza mudam, não podem elas próprias mudarem, pois de outra forma não seriam as verdadeiras causas, não seriam as razões últimas e supremas. Para explicar a transcendência metafísica das ideias é preciso recorrer ao mito de Hiperurânio, que ocorre em Fedro, tendo se tornado célebre, ainda que nem sempre tomado de modo correto. Escreve Platão, abre aspas. O lugar supraceleste, Hiperurânio, jamais foi cantado por nenhum dos poetas, nem nunca será cantado de modo digno. Ocorre da seguinte maneira. Com efeito, é necessário ter realmente a coragem de se dizer o verdadeiro, especialmente ao se falar da verdade. O ser que realmente é, sem cor, privado de figura, e não visível, que pode ser contemplado apenas pelo piloto da alma, ou seja, pelo intelecto, em torno do qual gira o gênero do conhecimento verdadeiro, ocupa tal lugar. E na medida em que a razão de um Deus é nutrida de inteligência pelo puro conhecimento, também aquela de cada alma que visa conhecer aquilo que lhe convém, vendo depois de um certo tempo o ser, alegra-se contemplando a verdade, dela se nutre e goza até que a rotação circular não a tenha levado ao mesmo ponto. No giro que ela realiza, vê a própria justiça, vê a sabedoria, vê a ciência.
não aquela que está unida ao devir, nem aquela que é diversa, pois fundada na diversidade das coisas que chamamos seres fenomênicos, mas aquela que é ciência daquilo que é verdadeiramente ser. E depois que contemplou todos os outros seres que verdadeiramente são e se saciou, novamente penetra no interior do céu e volta para casa. Fecha aspas. Hiperurânio significa lugar além do céu ou acima do cosmo físico, sendo, portanto, representação mítica e imagem que, se compreendida corretamente, indica um lugar que não é de fato um lugar. Com efeito, as ideias são logo descritas como se tivessem características que não têm qualquer relação com o lugar físico. Não têm figura, são privadas de cor, invisíveis, e somente são apreensíveis por nós por meio da inteligência. Portanto, o hiperurânio é a imagem do espacial, mundo inteligível, do gênero do ser suprafísico. O hiperurânio é a imagem do espacial, mundo inteligível, do gênero do ser suprafísico. E Platão sublinha com cuidado que esse superurânio e as ideias que nele estão são apreendidos apenas pela parte mais elevada da alma, isto é, pela inteligência e apenas pela inteligência. Em suma, o hiperurânio é a meta que leva à segunda navegação. Resta esclarecer a complexa questão da relação que ocorre entre o mundo das ideias e o mundo sensível. A interpretação das relações entre o mundo das ideias e o mundo sensível foi subentendida já por parte de alguns contemporâneos e mesmo por alguns discípulos de Platão, sobretudo Aristóteles. Com efeito, em seus escritos, Platão apresenta diferentes perspectivas a seu respeito, afirmando que entre sensível e inteligível há uma relação mimética, mímesis, ou de imitação, ou ainda de metexis, ou participação, ou ainda de metexis, ou participação, de koinonia, ou comunhão, ou ainda de parousia, ou presença. Entre sensível e inteligível há uma relação mimética, ou de imitação, de metexi, ou participação, de kainonia, ou comunhão, ou ainda de parousia, ou presença. Imitação, participação, comunhão, presença. Platão, no Fédon, disse explicitamente que esses termos deveriam ser compreendidos como simples propostas acerca das quais não queria insistir nesse escrito e sobre as quais não queria dar a consistência de uma resposta última. Abre aspas. O sensível é mímesis do inteligível, porque o imita, ainda que sem jamais conseguir igualá-lo. Em seu devir contínuo, aproxima-se, crescendo do modelo ideal e depois dele se distancia, corrompendo-o. O sensível, na medida em que realiza a própria essência, participa, isto é, tem parte da inteligência. É exatamente por esse seu ter parte na ideia que é cognoscível. Pode-se dizer que o sensível tem uma comunhão, isto é, uma tangência com o inteligível, já que este é causa e fundamento daquele. Aquilo que o sensível tem de ser e de incognoscibilidade é depreendido do inteligível na medida em que esse ser e essa inteligibilidade têm comunhão com o inteligível. E, por fim, é possível também dizer que o inteligível está presente no sensível na medida em que a causa está presente no causado. O princípio está no principiado, a condição no condicionado. De tal modo, torna-se claro também o célebre termo paradigma, ou modelo, com o qual Platão designa o estatuto das ideias nos confrontos dos sensíveis que a imitam e delas são, em certo sentido, uma cópia. Com o termo paradigma, ele exprime aquela que, em linguagem moderna, se poderia chamar função normativa ontológica da ideia, isto é, como as coisas devem ser para serem as coisas determinadas que são. A ideia de piedade é paradigma,
porque exprime como as coisas ou as ações devem ser feitas para serem chamadas de piedosas. A ideia de beleza é paradigma, porque exprime como as coisas devem ser formalmente estruturadas para serem e virem a ser chamadas de belas, e assim por diante. Fecha aspas. Concluindo, com a teoria das ideias, Platão pretendeu dizer o seguinte: o sensível apenas pode ser explicado recorrendo-se à dimensão do suprassensível, o relativo em relação ao absoluto, o móvel em relação ao imóvel, o corruptível em relação ao eterno. 4. A estrutura do mundo ideal. O mundo das ideias é constituído por uma multiplicidade, na medida em que contém as ideias de todas as coisas. Ideias de valores estéticos, de valores morais, das várias realidades corpóreas, dos entes geométricos e matemáticos, etc. Tais ideias são ingênitas, incorruptíveis, imutáveis, assim como o ser eleático. Ora, a dimensão dos dois planos do ser, sensível e inteligível, superava definitivamente a antítese entre Heráclito e Parmênides. O perene fluir, com todas as suas características, é próprio do ser sensível. O perene fluir, com todas as suas características, é próprio do ser sensível. Ao contrário, é próprio do ser inteligível a imutabilidade e tudo aquilo que ela implica. Mas ainda restava a ser resolvidas as duas grandes questões que o eleatismo havia posto e que os pluralistas não souberam resolver. Como podem existir as coisas múltiplas, tapolá, e como podem existir um não ser, meon? São duas questões estreitamente conectadas, pois, como vimos, têm o mesmo fundamento. Para poder formular a própria concepção das ideias que implicam uma multiplicidade estrutural, Platão deveria resolver ambos os problemas de maneira clara, operando nos confrontos com Parmênides aquilo que ele próprio definiu como um parricídio. Já no diálogo que tem emblematicamente o título de Parmênides, que é talvez o mais difícil de todos os diálogos, Platão havia posto em crise a concepção de unidade tal como era compreendida pelos eleatas. O uno, ou unidade, não pode ser pensado de maneira absoluta, ou seja, de maneira tal a excluir qualquer multiplicidade. Não há uno sem múltiplos, assim como os múltiplos nada são sem o uno. Contudo, a solução da possibilidade da existência da multiplicidade é fornecida por Platão no diálogo sofista, pela boca de um personagem que não tem um rosto e que se autodenomina emblematicamente de o estrangeiro de Eleia. Parmênides tinha razão quando afirmou que não existe o não ser tomado como negação absoluta do ser, mas enganou-se ao crer que essa seja a única forma de não ser. Existe o não ser como diversidade ou alteridade, coisa que os eleatas não haviam compreendido. Para que cada ideia seja a ideia que é, deve ser diversa de todas as outras, ou seja, deve não ser todas as outras. E assim, cada ideia tem uma determinada dose de ser, mas infinito não ser, no sentido em que, propriamente por ser aquilo que é, deve não ser todas as outras coisas. E, enfim, Parmênides é superado também pela admissão de um repouso e de um movimento ideais no mundo inteligível. Cada ideia é ela própria de modo imóvel, mas, dinamicamente, é um movimento ideal em direção às outras, enquanto participa de outras, ou ainda exclui a participação das outras. De tudo que até aqui foi dito, resulta evidente que Platão podia conceber seu mundo das ideias como um sistema hierarquicamente organizado e ordenado, no qual as ideias inferiores implicam aquelas superiores, até a ideia que está no vértice da hierarquia, que é a condição de todas e não é condicionada por nenhuma, o incondicionado ou o absoluto. Esse princípio incondicionado do qual Platão fala na República é a ideia do bem. O bem não apenas é o fundamento que torna as ideias cognoscíveis e a mente cognoscente, mas que ainda produz o ser e a substância. E o bem não é substância ou essência, mas está além da substância,
sendo a ela superior em dignidade hierárquica e potência. Acerca desse princípio incondicionado e absoluto, que está além do ser e do qual derivam todas as ideias, Platão nada escreveu nos diálogos, tendo reservado aquilo que tinha a dizer a seu respeito à dimensão da oralidade, ou seja, às suas aulas. 5. A doutrina dos princípios primeiros e supremos. O uno, bem, e a díade indefinida. No passado, se considerou que as lições orais de Platão constituiriam a fase final do pensamento platônico. Por sua vez, os estudos mais recentes e aprofundados demonstraram que essas lições foram desenvolvidas paralelamente à composição dos diálogos, ao menos a partir da época de composição do Banquete e do Fédon, sendo centrais na República. Das anotações dos discípulos em torno dessas lições pode-se recuperar o seguinte: o princípio supremo, que na República é chamado de bem, agaton, nas doutrinas não escritas era chamado de uno, en ou ren, não sei, H-E-N. A diferença, contudo, é perfeitamente explicável, porque, como logo veremos, o uno sintetiza em si o bem, na medida em que tudo aquilo que o uno produz é bem. O bem é um aspecto funcional do uno, como de modo acurado destacaram alguns intérpretes. Ao uno era contraposto um segundo princípio, igualmente originário, mas de estatuto inferior, entendido como princípio indeterminado e ilimitado e como princípio da multiplicidade. Era denominado díade, duas, ou dualidade do grande e pequeno, enquanto princípio que contém simultaneamente a infinita grandeza e a infinita pequenez, e, portanto, dito também dualidade indefinida, indeterminada ou ilimitada. Da cooperação desses dois princípios originários surge a totalidade das ideias. O uno age sobre a multiplicidade ilimitada como princípio limitante e determinante, ou seja, como princípio formal, princípio que confere forma enquanto determina e delimita. Enquanto o princípio da multiplicidade ilimitada opera como substrato, como matéria inteligível para se empregar a terminologia posterior. O uno, de outro lado, enquanto delimita, manifesta-se como bem, pois a delimitação do ilimitado, que se configura como uma forma de unidade na multiplicidade, é essência, ordem, perfeição, valor. Eis as consequências daí derivadas, abre aspas. O uno é princípio do ser, porque, como vimos, o ser, ou seja, a essência, a substância e a ideia, nasce da delimitação do ilimitado. É princípio de verdade e de cognoscibilidade, pois somente aquilo que é determinado é inteligível e cognoscível. E é princípio de valor, pois a delimitação implica, como se viu, ordem e perfeição, ou seja, positividade. Fecha aspas. Enfim, por aquilo que é possível concluir, procedendo de uma série de indícios, Platão definiu a unidade como medida, metron, e mais precisamente como medida exatíssima. Essa teoria, que é atestada sobretudo por Aristóteles e por seus comentadores antigos, resulta, contudo, confirmada amplamente pelo diálogo Filebo e revela uma clara inspiração pitagórica. Traduz em termos metafísicos aquela que pode ser considerada a característica mais peculiar do espírito grego, que em todos os seus vários aspectos manifestou-se como uma limitação do ilimitado, como encontrar a ordem e a justa medida. Dois elementos essenciais restam ainda a ser esclarecidos a fim de se compreender a estrutura do mundo das ideias de Platão. A geração das ideias pelos princípios uno e díade não deve ser entendida como um processo de caráter temporal, mas como uma metáfora para ilustrar uma análise de estrutura ontológica. Ela tem a finalidade de tornar compreensível ao conhecimento, que se desenvolve de modo discursivo, o ordenamento do ser que não é processual e temporal. Como consequência, quando se diz que são geradas antes determinadas ideias e depois outras, isso significa estabelecer não uma sucessão cronológica, mas uma graduação hierárquica, ou seja, anterioridade e posteridade ontológica. Nesse sentido, logo após os princípios, seguem-se as ideias mais gerais, como, por exemplo,
as 5 ideias supremas das quais fala o sofista: ser, repouso, movimento, identidade, diferença. E outras como essas, por exemplo, igualdade, desigualdade, semelhança, dessemelhança, etc. Talvez Platão tenha posto no mesmo plano os assim chamados números ideais ou as ideias número, que são arquétipos ideais que não podem ser confundidos com os números matemáticos. Essas ideias são hierarquicamente superiores às demais, pois estas participam daquelas, portanto as implicam, e não vice-versa. Por exemplo, a ideia de homem implica identidade e igualdade em relação a si mesma, diferença e desigualdade em relação às outras ideias. Mas nenhuma das ideias supremas mencionadas implica a ideia de homem. A relação das ideias número com as outras ideias deveria ser análoga. Platão deve ter considerado algumas ideias monádicas e outras diádicas, outras triádicas, e assim por diante, porque vinculáveis ao 1, ao 2, ao 3, etc. Ou pela sua configuração interna, ou pelo tipo de relação que mantém com as outras ideias. Mas, sobre esse ponto, temos poucas informações. É certo, todavia, que os números ideais não coincidem com os reais, sendo únicos, não repetíveis, logo, não sujeitos a operações aritméticas. Essa virada em direção à matemática indicaria uma recuperação das doutrinas orais do pitagorismo. Pode-se suscitar a hipótese, portanto, de que o cosmo apareça para Platão sempre como uma ordem cujos modelos essenciais sejam reconduzidos aos números antes mesmo de serem reconduzidos às ideias. Recordemos, enfim, que para Platão, no grau mais baixo da hierarquia do mundo inteligível, estão os entes matemáticos. Esses entes, diferentemente dos números ideais, são múltiplos. Há muitos números 1, muitos triângulos, etc. Mas são inteligíveis. Por esse motivo, Platão os chamou de entes intermediários, isto é, entes que estão a meio caminho entre as ideias e as coisas. Mais tarde, em Fílon de Alexandria e Plotino, essa complexa esfera de realidade inteligível platônica foi denominada cosmo noético. Com efeito, ele constitui a totalidade do ser inteligível, ou seja, do pensável em todas as suas relações e em todas as suas referências. Era exatamente isso que Platão, no Fedro, chamava de lugar hiperurânio, e também planície da verdade, onde as almas estão a contemplar. 6. Os princípios dos quais nasce o mundo sensível. Do mundo sensível, mediante a segunda navegação, ascendemos ao mundo do inteligível, tomado como sua verdadeira causa. Uma vez compreendida a estrutura do mundo inteligível, é possível compreender melhor a gênese e a estrutura do mundo sensível. Como o mundo inteligível deriva do uno, o princípio formal, e da díade indeterminada, o princípio material inteligível, assim o mundo físico deriva das ideias, que operam como princípio formal, e de um princípio material, dessa vez sensível, ou seja, de um princípio ilimitado e indeterminado de caráter físico. Enquanto na esfera do inteligível o uno age sobre a díade indeterminada, sem necessidade de mediador, porque ambos os princípios são de natureza inteligível, não ocorre o mesmo na esfera sensível. A matéria ou receptáculo sensível, que Platão chama de chora, deve ser cora, não sei, especialidade. Imagino que seja cora. Escreve-se chora. Então, o receptáculo sensível, que Platão chama de cora, especialidade, é somente partícipe de algum modo obscuro do inteligível e está envolto no interior de um movimento informe e caótico. Como é possível, então, que as ideias inteligíveis hajam sobre o receptáculo sensível e do caos nasça o cosmos sensível? A resposta de Platão é a seguinte: existe um demiurgo, isto é, um Deus artífice, um Deus que pensa e deseja, e portanto pessoal, o qual, tomando como modelo o mundo das ideias, plasmou a cora, ou seja, o receptáculo sensível segundo esse modelo, e de tal modo gerou o cosmos físico.
O esquema com base no qual Platão explica o mundo sensível é, portanto, claríssimo. Há um modelo, mundo ideal, há uma cópia, mundo sensível, e há um artífice, que fez a cópia valendo-se do modelo. O mundo inteligível, o modelo, é eterno, como eterno é também o artífice, a inteligência. Ao contrário, o mundo sensível construído pelo artífice nasceu, ou seja, foi gerado no sentido próprio e verdadeiro desse termo. E como se lê no Timeu, este nasceu porque se pode ver e tocar, tendo um corpo, e tais coisas são todas sensíveis, e as coisas sensíveis são sujeitas a processos de geração e geradas. No entanto, por que o demiurgo quis gerar o mundo? O artífice divino gerou o mundo por bondade e por amor do bem. O artífice divino gerou o mundo por bondade e por amor do bem. Eis o texto que contém a resposta que por séculos será considerada um dos vértices do pensamento filosófico. Abre aspas. Digamos, portanto, por qual razão o artífice produziu a geração e este universo. Ele era bom. E em alguém que é bom nunca nasce qualquer inveja por nada. Imune, portanto, da inveja, quis que todas as coisas se tornassem similares a ele o quanto possível. Se alguém aceita isso, como aceito por homens prudentes, como sendo a principal razão da geração do universo, aceita de modo correto. Se alguém aceita isso, como aceito por homens prudentes, como sendo a principal razão da geração do universo, aceita de modo correto. Porque Deus, querendo que todas as coisas fossem boas na medida do possível e nenhuma má, tomou tudo o que é divisível e que não estava em repouso, mas se agitava de modo irregular e desordenadamente, e o reduziu da desordem à ordem, julgando isto totalmente melhor que aquilo. Com efeito, nunca foi nem é lícito ao ótimo fazer algo diverso, se não há algo mais belo. Raciocinando, portanto, considerou que as coisas naturalmente visíveis, se tomadas em sua completude, nenhuma privada de inteligência, jamais teriam sido mais belas que uma outra que tenha inteligência, e que era impossível que alguma coisa tivesse inteligência sem alma. Com base nesse raciocínio, compondo a inteligência na alma e a alma no corpo, fabricou o universo, a fim de que a obra por ele realizada fosse a mais bela segundo a natureza e a melhor possível. Assim, portanto, conforme uma razão verossímil, pode-se dizer que este mundo é verdadeiramente um animal animado e inteligente, gerado pela providência de Deus. Mais uma vez. Digamos, portanto, por qual razão o artífice produziu a geração e este universo. Ele era bom. E em alguém que é bom nunca nasce qualquer inveja por nada. Imune, portanto, da inveja, quis que todas as coisas se tornassem similares a ele o quanto possível. Se alguém aceita isso, como aceito por homens prudentes, como sendo a principal razão da geração do universo, aceita de modo correto. Porque Deus, querendo que todas as coisas fossem boas na medida do possível e nenhuma má, tomou tudo o que é divisível e que não estava em repouso, mas se agitava de modo irregular e desordenadamente, e o reduziu da desordem à ordem, julgando isso totalmente melhor que aquilo. Com efeito, nunca foi nem é lícito ao ótimo fazer algo diverso, se não há algo mais belo. Raciocinando, portanto, considerou que as coisas naturalmente visíveis, se tomadas em sua completude, nenhuma privada de inteligência, jamais teriam sido mais belas que uma outra que tenha inteligência, e que era impossível que alguma coisa tivesse inteligência sem alma. Com base nesse raciocínio, compondo a inteligência na alma e a alma no corpo, fabricou o universo,
a fim de que a obra por ele realizada fosse a mais bela, segundo a natureza e a melhor possível. Assim, portanto, conforme uma razão verossímil, pode-se dizer que este mundo é verdadeiramente um animal animado e inteligente, gerado pela providência de Deus. Fecha aspas. Portanto, o demiurgo fez a obra mais bela que era possível ser feita, motivado pelo desejo do bem. O mal e o negativo que existem neste mundo se devem à margem da irredutibilidade, da especialidade caótica, ou seja, da matéria sensível em relação ao inteligível, da irracionalidade em relação ao racional. O demiurgo fez a obra mais bela que era possível ser feita, motivado pelo desejo do bem. O mal e o negativo que existem neste mundo se devem à margem da irredutibilidade, da especialidade caótica, ou seja, da matéria sensível, em relação ao inteligível, da irracionalidade em relação ao racional. Platão concebe o mundo como vivente e inteligente, porque julga o vivente e o inteligente mais perfeito que o não vivente e o não inteligente. Portanto, o demiurgo dotou o mundo, além de um corpo perfeito, de uma alma e de uma inteligência perfeitas. Assim, ele criou a alma do mundo, valendo-se de 3 princípios: a essência, o idêntico e o diverso, e na alma, o corpo do mundo. Portanto, o mundo é uma espécie de Deus visível, e as estrelas e os astros são deuses visíveis. E porque esta obra do demiurgo é perfeita, não se corrompe. O mundo nasceu, mas não perecerá. Enquanto eterno, o mundo inteligível está na dimensão do é, sem era e sem será. O mundo sensível, ao contrário, está na dimensão do tempo, que é a imagem móvel da eternidade, como uma espécie de desenvolvimento do é, por meio do era e do será, e, portanto, implica geração e movimento. O mundo inteligível está na dimensão do é, sem era e sem será, enquanto eterno. O mundo sensível, ao contrário, está na dimensão do tempo, que é a imagem móvel da eternidade, como uma espécie de desenvolvimento do é por meio do era e do será, e, portanto, implica geração e movimento. O tempo, portanto, nasceu juntamente com o céu, ou seja, com a geração do cosmo, o que significa que antes da geração do mundo não havia tempo. O tempo nasceu juntamente com o céu, ou seja, a geração do cosmo, o que significa que antes da geração do mundo não havia tempo. Assim, o mundo sensível torna-se cosmo, ordem perfeita, que assinala o triunfo do inteligível sobre a cega necessidade da matéria por obra do demiurgo. Abre aspas. Deus, após ter realizado em todas as partes essas coisas com exatidão, até o que lhe permitia a natureza da necessidade, ou seja, da matéria espontânea ou persuadida, colocou em tudo proporção e harmonia. Fecha aspas. Timeu. A antiga concepção pitagórica do cosmo é levada por Platão às últimas consequências. Trata-se de uma concepção do cosmo que hoje deveria fornecer um estímulo para se repensar muitas posições assumidas pelos físicos e pelos cosmólogos, que substituem a ideia do caos por aquela do cosmos para explicar o universo. 7. Deus e o divino em Platão. Usamos muitas vezes os termos divino e Deus na exposição do pensamento platônico. Chegou o momento de determinar qual é propriamente o sentido da teologia platônica. Alguns disseram que Platão foi o fundador da teologia ocidental. E a afirmação é exata apenas se entendida em determinado sentido. A segunda navegação, isto é, a descoberta do suprassensível, deu a Platão, pela primeira vez, a possibilidade de ver o divino exatamente na perspectiva do suprassensível, como faria a evolução posterior da concepção do divino. Tanto é assim
que hoje consideramos fundamental crer no divino e crer no suprassensível. Desse ponto de vista, Platão é, indubitavelmente, o criador da teologia ocidental, na medida em que descobriu a categoria do imaterial, de acordo com a qual o divino é pensável. Todavia, é preciso imediatamente acrescentar que, embora tenha adquirido o novo plano do suprassensível e embora tenha nele implantado a problemática teológica, Platão propôs novamente uma visão que é constante em toda a filosofia e a mentalidade grega, segundo a qual o divino é múltiplo. Contudo, na teologia platônica, devemos distinguir o divino impessoal, Theion, de Deus, Theos, e dos deuses impessoais. Divino é o mundo ideal em todos os seus planos. Divina é a ideia do bem. Mas não é Deus pessoa. Portanto, no cume da hierarquia do inteligível há um ente divino impessoal e não um Deus pessoal, bem como as ideias são entes divinos impessoais e não deuses pessoais. Caracterizado como pessoa, isto é, como Deus, de outro lado, é um demiurgo que conhece e quer. Mas ele é hierarquicamente inferior ao mundo das ideias, já que não apenas não o cria, mas dele depende. O demiurgo sequer cria a cora, ou matéria, da qual o mundo é feito, também pré-existente, de modo que ele é aquele que plasma, ou o artífice do mundo, e não o criador do mundo. Os astros e o mundo são deuses criados pelo demiurgo, concebidos como inteligentes e animados. Platão parece, no mais, manter algumas divindades das quais falava o antigo politeísmo tradicional. Divina é a alma do mundo e divinas são as almas das estrelas e as almas humanas, junto às quais encontram-se também os daimones protetores, que ele toma da tradição, e os daimones mediadores, dos quais o exemplo típico é Eros. Como se vê, o politeísmo revela-se estrutural e é encontrado no mais teológico dos pensadores da Grécia. A esse respeito, Aristóteles soube dar um passo adiante, na medida em que, invertendo os termos da hierarquia, antepôs um Deus com caracteres de pessoa ao divino impessoal. Mas nem mesmo Aristóteles, bem como nenhum grego, soube adquirir uma visão monoteísta que o Ocidente conhece apenas por intermédio dos textos da Bíblia. Síntese dos diálogos. Fédon, Parmênides, Sofista, Filebo, Timeu. Fédon. O Fédon, composto após 387 a.C., é o diálogo mais célebre de Platão. Apresenta as discussões feitas por Sócrates sobre a imortalidade da alma nas últimas horas de sua vida, bem como o momento de sua morte. As doutrinas apresentadas são de Platão, e Sócrates é usado como máscara dramática. O próprio Platão, para tornar isso compreensível, diz que não estava presente. Após ser libertado das cadeias, Sócrates exprime as teses segundo as quais o filósofo deseja morrer para alcançar a verdadeira vida, liberta do corpo. Além disso, demonstra que a verdadeira virtude é aquela que o filósofo atinge mediante o puro saber. Isso requer que a alma seja imortal. A primeira prova da imortalidade da alma recorre à lei dos contrários e à derivação necessária de um contrário do outro. Portanto, a necessidade conforme a qual os seres vivos derivam dos mortos exige que as almas dos mortos continuem a existir, em conexão com a teoria da anamnese, que implica a existência da alma mesmo antes de seu nascimento nos corpos. A segunda prova demonstra que a alma é diferente das realidades corruptíveis, tendo afinidade com o incorruptível. Símias e Sebes levantam fortes dúvidas, refutadas por Sócrates. A tese de Símias, segundo a qual a alma seria uma harmonia dos elementos físicos, não procede na medida em que virtude e vício perderiam seu sentido, e não se explicaria como a alma poderia dominar o corpo. A objeção de Sebes, segundo a qual a alma poderia sobreviver e renascer um certo número de vezes, mas podendo no final perecer, requer uma abordagem da metafísica das ideias e de seus fundamentos. As ideias são eternas, e aquelas que lhes são contrárias se excluem mutuamente. A alma vinculada à ideia de vida exclui estruturalmente a ideia de morte,
sendo por isso imortal. Tanto as duas primeiras provas da imortalidade quanto a última são seguidas de célebres mitos escatológicos. O diálogo termina com as famosas páginas sobre a morte de Sócrates. Parmênides. O Parmênides, posterior à República, abre a série dos diálogos dialéticos da última fase. Trata-se do diálogo sobre o qual os intérpretes expressam os juízos mais opostos, considerando-o uma obra-prima de profundidade metafísico-dialética, um puro jogo da inteligência, ou mesmo negando, por vezes, sua autenticidade. Em sua primeira parte é fornecido um quadro da dialética de Zenão. Seus célebres argumentos seriam uma prova da falha das teses de Parmênides e demonstrariam o absurdo no qual recaem as críticas dirigidas ao mestre. Na segunda parte, são apresentadas as críticas dirigidas à teoria das ideias, bem como a sua refutação. Se as ideias fossem eliminadas, também seriam eliminados o próprio pensar e a própria dialética, portanto, a filosofia. Na terceira parte, Parmênides torna-se protagonista e discute a grande questão do uno, se o uno é e se o uno não é. As 8 hipóteses desenvolvidas chegam a resultados positivos e negativos que pareceriam excluir-se mutuamente. Do uno e do outro do uno, nada se pode dizer, e tudo se pode dizer. A conclusão é a seguinte: não é válida a posição dos eleatas, que reduzem tudo à unidade, e tampouco a dos pluralistas, assim como a dos atomistas. Há uma posição intermediária que admite uma estrutura bipolar da realidade, ou seja, 2 princípios, o uno e o múltiplo indefinido, estruturalmente vinculados, que fundam em síntese toda a realidade. Sofista. O Sofista é um dos diálogos dialéticos escritos por Platão no período da velhice. Para definir o sofista, há um questionamento dialético, com a aplicação da diairesis, ou seja, a divisão de uma ideia em suas partes constitutivas até que se chegue ao elemento não mais divisível. Inicialmente, são dadas 6 definições do sofista: um caçador de jovens ricos, um mercador de coisas relativas à alma, vendedor de noções, verdadeiro e próprio erista, purifica a alma pelo saber aparente, imitador das coisas conforme a aparência. Contudo, para compreender como o sofista faz uso das aparências, é preciso admitir a existência do não-ser, bem como superar a tese de Parmênides, segundo a qual o não-ser não é. O protagonista do diálogo é um estrangeiro de Eleia, máscara dramática de Platão, de modo que a refutação da tese de que o não-ser não é, feita por um eleata, constitui o parricídio de Parmênides. Para demonstrar a existência do não-ser, Platão refere-se a 5 grandes ideias: ser, identidade, diferença, repouso, movimento, que não são todas as ideias supremas, mas uma seleção dentre elas. A ideia de repouso e a de movimento são cada qual idêntica a si e, ao mesmo tempo, diferente da outra, ou seja, não é a outra, de modo que, se não houvesse o não-ser, nenhuma ideia poderia ser diferente das outras. Logo, o não-ser, não tomado como o nada, mas como diferença, necessariamente é. O não-ser, não tomado como nada, mas como diferença, necessariamente é. Pelo não-ser, se poderá compreender em que sentido o sofista é um produtor de simulações com base nas aparências, portanto, produtor das coisas como não são e não como são. Filebo. O Filebo é o penúltimo escrito de Platão. Seu ponto de partida é a questão do que é o verdadeiro bem para o ser humano, o prazer ou o conhecimento. Platão apresenta uma solução para o problema que inverte a maneira comum de pensar e algumas doutrinas que eram introduzidas na academia. Para tanto, põe em discussão os conceitos metafísicos mais importantes de seu pensamento, apresentando-os com mais intensidade que em todos os outros diálogos. A parte central do diálogo, em suas várias seções, trata das relações entre o uno e o múltiplo, das características do bem, da estrutura do ser como misto de limite e ilimitado,
do finalismo cósmico e da inteligência ordenadora do universo. Aplicando tais conceitos, Platão chega à solução do problema, apresentando também as características do bem como beleza, proporção e verdade. As conclusões do diálogo são as seguintes, abre aspas. O prazer não é o primeiro bem a ser adquirido, nem o segundo, mas o primeiro referindo-se de qualquer modo à medida, ao mensurado e ao conveniente, e tudo aquilo de similar sobre o que é preciso pensar, que tenha a natureza do eterno. Em segundo lugar estão o proporcional e o belo, o realizado e o suficiente, e tudo aquilo que pertence à mesma estirpe de coisas. Em terceiro, a inteligência e o pensamento. Em quarto, ciências, artes e retas opiniões. Em quinto, os prazeres desprovidos de sofrimento, puros enquanto pertencentes apenas à alma. Fecha aspas. Timeu. A maior parte dos estudiosos considera o Timeu uma obra de velhice, se não talvez o último diálogo publicado. No prólogo, única parte dialogada, além de notícias históricas, é de notável relevo a notícia acerca de grandes catástrofes e dilúvios cíclicos na história do universo. Timeu, filósofo pitagórico, começa seu discurso apresentando seus pressupostos metafísicos. A realidade distingue-se naquilo que é eterno e naquilo que se gera e se consagra. Aquilo que é gerado por necessidade é gerado por alguma causa. Ao produzir a geração do mundo, o artífice adotou um modelo ideal eterno. Na primeira parte do discurso de Timeu, emerge sobretudo a caracterização da causa do universo, que é o bem. O mundo é um ser gerado, belo em sumo grau, porque é formado por aquele que é sumamente bom. Timeu então explica como o demiurgo criou o cosmos em suas partes essenciais e como entrega a deuses criados, os astros, a tarefa de produzir os viventes mortais. Na segunda parte, fala-se em particular do princípio material do cosmo, uma realidade informe que, contudo, é capaz de receber formas, portanto, de ser plasmada, da formação dos elementos, de várias características sensíveis e das correspondentes impressões sensíveis. Na terceira parte, fala-se da natureza do homem e dos vários órgãos que o constituem. Fala-se, além disso, das várias doenças e do modo de curá-las, em função da realização da justa medida em suas diversas formas. Por fim, trata-se da gênese da mulher, dos animais e da metempsicose. O demiurgo aparece nesse escrito como a inteligência que produz o mundo pela transformação da matéria caótica em cosmo, ou seja, em ordem. E sua figura impõe-se como modelo aos homens, que em sua vida deveriam buscar de todas as maneiras contribuir para a transformação em ordem daquilo que encontram desordenado em si mesmos e fora de si, ou seja, o caos em cosmos. Aprofundamento. O problema do Uno no Parmênides. O núcleo teórico do diálogo Parmênides apresenta-se da seguinte forma: a concepção monista dos eleatas não se sustenta, porque recai em aporias insuperáveis. Tampouco se sustenta uma posição simplesmente pluralista, como, por exemplo, a atomista. Mas entre monismo e pluralismo há uma via intermediária sintética, que é aquela que admite uma estrutura polar, ou melhor, bipolar do real, estrutura que propõe dois princípios, o uno e o múltiplo indefinido, de tal modo que não existe um sem o outro e vice-versa, ou seja, são dois princípios que resultam vinculados de modo indissolúvel. E aí há um gráfico na página seguinte que, claro, caso queiram consultá-lo, adquiram o livro. Mas basicamente fala acerca do Uno, que acerca do Uno é possível fazer as seguintes hipóteses: se o Uno é e se o Uno não é. E aí há uma derivação. Enfim, é preciso olhar o gráfico. Essa concepção de dois princípios supremos e de sua participação estrutural ilumina de modo diferente a teoria das ideias. A relação ideias-coisas sensíveis é reexaminada à luz da estrutura geral bipolar da unidade e da multiplicidade.
E com tal concepção, o plano sobre o qual são baseadas as aporias da segunda parte fica completamente superado. Então, tem-se um gráfico de concepção monista, existe o uno em sentido absoluto, ou concepção pluralista, em que há os múltiplos absolutos. E, finalmente, uma concepção polar. Toda a realidade depende de uma estrutura constituída de dois princípios que se condicionam mutuamente de modo essencial. Aprofundamento. A díade. A díade e seu significado como princípio correlativo ao uno. Para os gregos, a questão metafísica por excelência é: por que existe a multiplicidade? Ou melhor, por que e como o múltiplo deriva do uno? Ora, a novidade trazida por Platão no plano da protologia está exatamente nessa tentativa de justificação radical e última da multiplicidade em geral em função dos princípios do uno e da díade indefinida e de sua estrutura bipolar. A díade, ou a dualidade indeterminada, não é obviamente o número 2, assim como o uno no princípio, no sentido de princípio, não é o número 1. Ambos os princípios têm um estatuto metafísico e, portanto, são metamatemáticos. Em particular, a díade é princípio e raiz de multiplicidade dos seres. Essa multiplicidade é concebida como dualidade de grande e pequeno, no sentido em que é infinita grandeza e infinita pequenez, na medida em que constitui a tendência ao infinitamente grande e ao infinitamente pequeno. Exatamente por essa duplicidade de direções, infinitamente grande e infinitamente pequeno, é chamada de díade infinita ou indefinida, sendo de outro modo qualificada como dualidade de muito e pouco, de mais e menos, de maior-menor, e como desigualdade estrutural. Com uma terminologia mais específica e técnica, embora não usada explicitamente por Platão, podemos, entretanto, dizer que a díade é uma espécie de matéria inteligível, ao menos nos níveis superiores, exclusa a esfera cosmológica na qual a díade torna-se matéria inteligível. Esta, por sua vez, é uma multiplicidade indeterminada e indefinida, que, exercendo o papel de substrato para a ação do uno, produz a multiplicidade das coisas em todas as suas formas. Portanto, além de princípio de pluralidade horizontal, é também princípio da gradação hierárquica do real. O problema do qual partimos resolve-se então da seguinte maneira: a pluralidade, a diferença e a gradação dos entes nasce da ação do uno, que determina o princípio oposto, que é a díade como multiplicidade indeterminada. Os dois princípios são, portanto, igualmente originários. O uno não teria eficácia produtiva sem a díade, embora seja hierarquicamente superior à díade. De modo mais exato, seria incorreto falar de dois princípios, se fossem compreendidos em sentido aritmético. Com efeito, sendo os números posteriores aos princípios e deles derivados, não podem ser atribuídos aos princípios, a não ser em um sentido metafórico. Seria mais exato falar, nesse caso, não de dualismo, mas de polarismo ou bipolarismo, na medida em que um princípio exige o outro de modo estrutural. O ser como síntese mescla dos dois princípios, e o uno além do ser. A ação do uno sobre a díade é uma espécie de delimitação, determinação e definição do ilimitado, do indeterminado e do indefinido, ou, como parece ter dito Platão, de equalização do desigual. Os entes derivados da atividade do uno sobre a díade são, portanto, uma espécie de síntese que se manifesta como unidade na multiplicidade, que é uma definição e uma determinação do indefinido e indeterminado. Esse é o fulcro da protologia platônica. O ser é, em todos os níveis, produto de dois princípios originários. Portanto, é uma síntese, um misto da unidade e multiplicidade, de determinante e indeterminado, de limitante e ilimitado.
Acerca desse tema, Platão chegará a apresentar um excurso nos escritos, em particular no Filebo. Acerca do status do uno concebido como além do ser, a documentação da tradição indireta é escassa. Um testemunho diz que o uno é melius ente. Mas Platão vai até o ponto de dar-nos o mais compíscuo ensaio acerca desse tema em um dos maiores de seus escritos, A República, onde define expressamente o bem que coincide com o uno como além do ser. A bipolaridade como cifra do pensamento grego. É preciso insistir acerca de um ponto particular. Essa concepção de dois princípios supremos vinculados por um nexo bipolar e a consequente visão da totalidade do ser, do grau mais alto ao mais baixo, como uma mescla de estrutura sempre bipolar, correspondem perfeitamente na dimensão metafísica à característica típica do modo de pensar dos gregos em todos os níveis, em particular nos níveis teológico, filosófico e moral. Se examinarmos a expressão mais completa da teologia grega que está contida na Teogonia de Hesíodo, notaremos que desde a origem dos deuses, as forças cósmicas se dividem em duas esferas opostas, capitaneadas por Caos e Gaia, e que possuem respectivamente as características de amorfo e forma, as quais, com essa oposição, resumem a totalidade da realidade. Também na segunda fase da teogonia, ou seja, com o advento do reino de Zeus e, portanto, dos deuses olímpicos, essa concepção de fundo torna-se bem evidente. Os titãs vencidos por Zeus são precipitados no Tártaro, que é o contramundo polarmente oposto ao Olimpo. Contudo, há algo mais. Cada um dos deuses é um misto de forças que tem o caráter oposto de modo polar. Apolo, por exemplo, em geral, tem como símbolo típico a lira doce e o arco com as flechas cruéis. Ártemis é virgem e é ao mesmo tempo protetora das parturientes, e assim por diante. De outro lado, cada divindade tem outra divindade que lhe é contraposta de modo polar, como, por exemplo, Apolo tem Dionísio como contraponto polar. Ártemis se encontra contraposta a Afrodite, etc. Essa concepção bipolar constitui, de fato, um eixo importante do pensamento grego, como o próprio Aristóteles reconheceu de modo mais explícito no pensamento filosófico. O princípio material do Timeu e da díade indefinida das doutrinas não escritas. Que relação tem o princípio material do qual fala o Timeu com a díade das doutrinas não escritas? A expressão díade indefinida, de grande e pequeno, exprime de modo sintético a natureza do princípio material, que consiste em uma tendência de modo indeterminado e ilimitado na dupla direção do grande e do pequeno, de diversas formas. Essa tendência ao grande e ao pequeno, ou seja, ao mais e ao menos em todos os sentidos, ao infinito, vale evidentemente para tudo aquilo que em todos os níveis tende ao mais e ao menos, ao excesso e à falta, a desmesura em direções opostas. Portanto, a chora, a cora do Timeu, e tudo o que o diálogo diz acerca do princípio material, representa apenas uma parte da díade, ou melhor, um aspecto, ou, para se dizer de modo ainda mais preciso, seu nível mais baixo, o nível sensível. Evidentemente, a teoria que lemos no Timeu deveria ocupar um lugar importante também nas aulas de Platão, e talvez com todas as características que apresentamos. Todavia, esta se limitava apenas aos fenômenos sensíveis e, portanto, deveria representar apenas uma parte da visão global. Com efeito, a díade, como tal, resolve um quadro muito mais extenso, dado que se situa na explicação de toda a realidade. Podemos dizer com segurança que aquilo que Platão diz acerca do princípio material no Timeu, e em geral em vários diálogos, não é exaustivo, e que, portanto, é necessário ascender aos vértices da abstração metafísica reunidos nas doutrinas não escritas, cujos traços essenciais foram conservados pela tradição indireta. Evidentemente, o princípio antitético ao bem uno diferencia-se nos diversos graus do ser e, em particular, nas grandes esferas. 1. A esfera ideal. 2. A esfera intermediária. 3. A esfera sensível. Na esfera ideal, o princípio antitético produz especialmente a diferenciação e a gradação hierárquica. Na esfera intermediária,
produz também a multiplicidade das mesmas realidades em sentido horizontal e sempre em nível inteligível. Ao contrário, o novum, que ele introduz na esfera sensível, consiste em dar origem à dimensão do próprio sensível, com todas as suas implicações em relação às dimensões do inteligível. Na metafísica, Aristóteles menciona diversas vezes o problema da existência de uma matéria inteligível além da matéria sensível, vinculando a questão da matéria inteligível precisamente à problemática platônica das ideias e dos entes matemáticos. Um último ponto importante deve ser ainda mencionado. A tradição indireta nos diz que Platão reportava ao Uno a causa do bem e a Díade a causa do mal. Todavia, não nos diz expressamente que a Díade seja considerada como tal em todos os níveis. Embora seja efetivamente difícil explicar como nos níveis inteligíveis, nos quais a Díade age como princípio de diferença, de gradação e de multiplicidade, possa ser causa do mal em sentido verdadeiro e próprio, e, sobretudo, de que tipo de mal. Ou melhor, a única perspectiva segundo a qual a Díade pode ser considerada como causa do mal na esfera dos inteligíveis é a generalíssima, na medida em que dela depende as ideias negativas das várias cópias de contrários. Portanto, no nível inteligível, a Díade é causa do negativo, e nesse sentido do mal, apenas no sentido paradigmático e abstrato. Portanto, no nível inteligível, a Díade é causa do negativo apenas no sentido paradigmático e abstrato. É claro, por sua vez, em que sentido a Díade sensível pode ser considerada a causa dos males em sentido concreto. No Teeteto, Platão diz que não é possível que o mal tenha sua sede junto aos deuses, na esfera dos inteligíveis. Mas isso ocorre em torno à natureza mortal, neste mundo.